Então vamos lá. Inicialmente eu vou trazer um exemplo que deve ser reverenciado, pelo menos por mim. Uma ariana chamada Lady Gaga. Aquilo ali é um exemplo de pessoa que mete a cara e se garante sozinha. Eu não conheço muito bem a história dela não, mas claro que ela não tá onde tá hoje, dependendo inicialmente dos outros. Meteu a cara, foi lá e fez acontecer para chegar onde tá hoje. Colocou o sonho dela em ação e encarou o mundo. Hoje ela é quem ela é. E ela produz músicas com uma força muito grande. Algumas músicas dela, para quem for ouvir, tem uma força de guerreira, tem uma voz potente nela. Não é delicada, não. Ela é ariana. Ela tem o fogo inicial na característica principal dela, que é o Sol em Áries. Então, assim, reverenciável. Admiro muito. Continuando. Uma outra cantora que a gente tem aqui no Brasil de Ares, que é pioneira também, Anitta. Mais uma ariana que conquistou o território dela da maneira dela. Ela teve que acreditar em si mesma para poder agir e chegar onde ela está hoje. Admirável, completamente. Então, assim, o caminho não quer dizer que o caminho dela tenha sido fácil. Acredito que não. Porque se ela encarna o Sol em Áries, de alguma forma o Deus da guerra está ali com ela. Então ela deve ter enfrentado batalhas e tanto. Só que não é só as pessoas de Áries que enfrentam batalhas, óbvio que não. Só que Áries, eles têm, como se eles tivessem naturalmente a coragem para poder fazer o novo. Sabe, esse daí tem coragem, ele vai lá e faz. Isso naturalmente serve de exemplo. Servindo de exemplo, é uma pessoa que de alguma forma vai se tornando um herói. Então, em Ares, a gente vê esses heróis da ficção, mas a gente também vê os heróis da vida real. E aí eu vou trazer um outro exemplo para vocês verem que não existe tal coisa como uma pessoa ser de um signo, ela ser igual a outra. Isso não existe. Mas existe um princípio, existe algo em comum às pessoas do mesmo signo. Vamos lá, um exemplo polêmico. Nosso ex-presidente Bolsonaro, ariano. Pois é, o que ele tem a ver com Anitta e Lady Gaga, né? Pois é. Não vou julgar ações políticas, porque não é meu papel aqui, não me interessa nem um pouco, pelo menos não ainda, porque uma única voz não faz diferença, a gente precisaria se unir para poder resolver esse sistema aí. Enfim, uma batalha, uma guerra gigantesca, né? A gente consegue, mas vamos com calma. Bolsonaro. Ele foi extremamente apedrejado, mas a gente precisa considerar que ele, dentre todos os outros presidentes, ele foi único. Seja pelo bem ou pelo mal. Cada um tem a sua visão em relação a ele. Isso não me interessa e não deve interessar quando a gente coloca como símbolo de estudo. Ele era aquele cara que pegava nas entrevistas e falava o que a gente considera asneira, né? Mas ele estava colocando, expressando a opinião pessoal dele. Porque em Ares a gente ainda está muito no início. É a pessoa que está experimentando a vida. Então a gente coloca esse signo num cargo político e coletivo. A pessoa precisa amadurecer os outros signos nela, todos junto, para ela poder exercer um cargo que vai gerenciar um coletivo. Porque Ares é um signo extremamente pessoal. Eu estou fazendo por mim, eu estou criando a minha carreira. E aí a gente viu esse match ou esse desmatch aí, né? Como que funciona um Ares numa presidência. Claro que não tem a ver unicamente com o signo. A gente está analisando aqui a parte ariana do Bolsonaro. Então, assim, muita gente gostava do que ele falava e do que ele fazia porque ele estava tendo coragem de fazer o que ninguém antes tinha feito. Isso é Áries. Isso é o cara que mete a cara e faz. Então, para muitos, ele foi considerado um herói, queiramos ou não. Para muitos outros, ele foi considerado unicamente um cara da guerra e da discórdia.
Não interessa a opinião pessoal. Não interessa. A gente está falando de Áries e aqui é cada um por si. A gente precisa se garantir sozinho. O outro serve de exemplo. E com isso, uma dica que eu dou aqui é a seguinte: observem como você lida com pessoas de áreas na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da maneira como você lida com isso, vai depender de como você está com esse princípio integrado em você. E não necessariamente precisa ser pessoas nascidas sob o sol em Áries, né? A gente precisaria analisar o mapa todo. Porém, vamos considerar o sol porque é mais fácil. Ninguém vai sair fazendo o mapa do outro, ou vai, né? Para poder saber quem é a pessoa. Mas vamos colocar então Áries como a raiva e pessoas que demonstram raiva. Como você lida com a raiva, né? Com a assertividade, com a violência. Dependendo do jeito que você fica assustado ou identificado, a gente vai entender melhor como o signo de Áries está presente em você, como que ele está desenvolvido. Então, assim, uma dica é essa: observem se você tem pessoas de Áries à sua volta e observe o que essa pessoa desperta em você. Vai dizer bastante sobre como você lida com esse signo, como você lida com a sua própria raiva, a sua assertividade e a sua ação no mundo. Tem mais um cara aqui que eu quero falar dele. Eu não cheguei a conhecer porque ele morreu no ano em que eu nasci, mas ele foi um herói. Ayrton Senna, outro cara de Áries. Então, o pouco da história dele que eu conheço é de que ele foi considerado um herói para muitos. E aí, a gente olha a parte trágica da história, porque nem tudo são flores. A morte dele foi a tristeza de muitos, mas a alegria de muitos outros também. Então, você imagina a pessoa precisar morrer para poder o outro conseguir o lugar dela ou conseguir alcançar um patamar de primeiro lugar, como ele alcançava, né? Então ele era um líder e ele era um vencedor e ele era um herói. Então de alguma forma ele ficou eternizado pelo que ele fez. E aí aqui a gente vê que não necessariamente um signo está relacionado ao exatamente um jeito de ser. Mas todo mundo que é de tal signo tem uma essência semelhante. E o que esses 4 que eu trouxe aqui têm em comum? Coragem, força de vontade, bravura. Seja demonstrada da forma que for. Isso é Áries. E aí eu quero só para finalizar esse tema aqui, lembra que eu falei sobre observar as pessoas desse signo à sua volta para poder ver como você lida com esse princípio em você mesmo? Isso serve também, de alguma forma, para os sonhos. Então vamos supor, você teve um sonho com alguém e essa pessoa, você sabe o signo dela. Então, o signo daquela pessoa que apareceu no seu sonho talvez esteja representando uma função que você precisa olhar, certo? Mais uma vez, não precisa necessariamente ser uma pessoa daquele signo. A gente está olhando dessa forma. Mas pode ser uma pessoa que representa a raiva. Nossa, fulano, não sei o signo dele não, mas ele é raivoso demais e de vez em quando eu sonho com ele. Como você está lidando com a sua raiva? O sonho está tentando te mostrar. Se está vindo a partir do sonho, é porque você está inconsciente disso. O sonho é como se fosse o background aqui que vem sendo mostrado pra gente através dos símbolos. Não é literal e não deve ser olhado dessa forma. Precisa ser analisado de uma forma simbólica. Por exemplo, cortar a cabeça de alguém, que poderia ser. Às vezes a pessoa fala demais, você quer cortar a cabeça dela, para ela não falar mais, ou cortar a língua. Então quer dizer que você está dando muito ouvidos àquela pessoa. Enfim, tem que analisar de maneira bem individual para cada pessoa. E aí assim, da mesma forma como a gente sonha, pode sonhar com pessoas do signo ou com aquela emoção relacionada ao signo, existem os símbolos do signo. Lembra que eu trouxe, né? O deus da guerra, um dos símbolos dele é a espada e o ferro. E todo tipo de metal. Então, quando uma pessoa sonha com espadas, ou facas, ou metal, ou objetos de corte, é Marte aparecendo para ela através dos sonhos, certo?
Existe também outros vários símbolos para Marte, mas a gente aborda ele mais para frente. Eles, né? A gente ainda está sobre as forças do Deus da Guerra. Como que vocês estão lidando com a própria raiva, com a própria sexualidade, com a própria ação no mundo? Tá tudo conectado.